Tudo certo? Boa tarde. Eu sou a Audrey, do RA Educa, Reclame Aqui. Vim conversar com essas duas pessoas incríveis hoje sobre RA1000, num segmento que é bem desafiador, que é o segmento de saúde. Eles vão se apresentar agora para vocês conhecê-los melhor. Vamos lá. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alder. Boa tarde, Gabi. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. Meu nome é Arthur. Eu trabalho atualmente no Well Hub. Estou à frente do time de RA e de alguns canais de social media. Para quem não conhece, o Well Hub era conhecido como Gympass. Não sei se todo mundo sabe, mas a empresa passou recentemente por um rebranding, porque o modelo de negócio da empresa mudou nos últimos anos, né? A gente não é mais só um passe de academia. Atualmente o Well Hub ele é uma solução de bem-estar corporativo que engloba não só atividade física em academia, como também aulas online, terapia, nutrição e uma série de outras coisas. E eu estou à frente do time do Reclame Aqui oficialmente há 1 ano. E para quem não sabe também, o Well Hub é uma empresa brasileira. E isso tem muita sinergia aqui com o Reclame Aqui, porque a gente sabe a importância que o Reclame Aqui tem para o consumidor brasileiro. Eu sou um usuário do Reclame Aqui, não só para consultar, mas também para reclamar. Já fiz muitas reclamações. Então é um prazer estar aqui e conversar com vocês aqui. Obrigada, Arthur. Gabi. Então vamos lá, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Meu nome é Gabriela, eu sou farmacêutica e hoje eu atuo como coordenadora de atendimento ao cliente dentro da Libes Farmacêutica. A nossa equipe de atendimento da Libes, ela atende 2 públicos bem específicos. O SAC, que é o tema que a gente vai falar hoje, atende o cliente externo, e nós temos também dentro da nossa área de atendimento a central de atendimento ao colaborador, porque o colaborador também é um cliente da empresa. Então a gente entende essa sinergia e trabalhamos em conjunto dentro da Libes. E quem é a Libes, né? A Libes é uma indústria 100% brasileira, então temos um painel de empresas brasileiras. E nós temos 66 anos de história e atuamos em diferentes fases da vida dos brasileiros. Então, o nosso portfólio hoje conta com 105 produtos em 261 apresentações e o nosso propósito é transformar conhecimento em saúde, que vai totalmente em linha com o objetivo do painel. É um prazer imenso falar sobre atendimento. Eu acho que todos que estão aqui compartilham do mesmo sentimento, porque o cliente é a nossa razão e o nosso propósito. E agradeço imensamente o Reclame Aqui por poder participar desse painel com essas feras que estão aqui com a gente. Boa. Falar desse tema RA1000, todo mundo aqui, quem não tem quer, né? Quer o RA1000, estão em busca do RA1000. E a gente sempre fala no Reclame Aqui que a base da reputação está no time, certo? Na operação. Aí eu queria que o Arthur começasse a falar um pouquinho como que é a operação da Well Hub. Boa. Bom, o Reclame Aqui está dentro da estrutura de CX, a gente pode dizer assim, e a gente está dentro de uma estrutura que tem alguns outros canais de social media, os canais de review e alguns canais de comunidades também. E é importante dizer que esse é um time que é global. Então, para quem não sabe também, o Well Hub, apesar de ser brasileiro, ele tem operação em 10 países diferentes. Vou lembrar todos aqui. América Latina, a gente tem Brasil, Argentina, Chile, México. Tem Estados Unidos também. Europa, a gente tem Alemanha, Espanha. Qual que eu estou esquecendo aqui? Reino Unido, Irlanda e Itália. Obrigado, Isa. Mas, bom, o Reclame Aqui está muito no Brasil, né? Então, obviamente, para o Reclame Aqui a gente dá um foco muito grande para o Brasil. Só que uma coisa que é importante também é que a gente vê que o Reclame Aqui ele é até um benchmark para outros países, porque a gente sabe que pelo menos 2 mercados onde a gente tem o Well Hub, a gente tem sites muito parecidos com o Reclame Aqui, sendo que um deles é praticamente uma cópia, todos os indicadores de reputação são muito parecidos. Então, a gente olha bastante para esses mercados, porque todos os bons aprendizados que a gente tem com o Reclame Aqui é que a gente quer reproduzir lá também. E um pouco da nossa estrutura, a gente tem agentes dedicados para o Reclame Aqui. Apesar de a gente ter Reclame Aqui, social media, a gente tem pessoas dedicadas ali. Hoje, nós temos agentes que tratam todos os canais, né? A gente tem 3 verticais ali dentro do Well Hub, quando a gente considera os nossos clientes, que são as empresas, os nossos usuários, que são os colaboradores das empresas, e temos os parceiros, que são as academias, estúdios, prestadores de serviço.
E o nosso time atende todas essas verticais, né? A gente não tem muita segmentação hoje no time, e a gente consegue ter indicadores excelentes com essa estrutura. A gente está muito feliz, é um time de altíssima performance. Tem 2 representantes que a gente trouxe aqui também, então queria agradecer pela presença, a Vina, o Milton. Então, é isso aí. E lá na Libs, como é que funciona a operação? Também tem essa pegada de todo mundo atender tudo? Nós temos times divididos para atender da melhor forma cada canal. Tem um time dedicado para o Reclame Aqui. E um ponto que eu acho que é importante trazer é que a nossa jornada do cliente ela acaba sendo um pouquinho diferente de outros segmentos. Porque nós estamos falando da área da saúde. Eu acho que até por isso a gente tem, né, até como nome do painel, como que é difícil se manter com uma boa reputação dentro da área da saúde. Porque a gente acaba entrando no momento da jornada que esse paciente, que é o próprio cliente, está fragilizado, recebeu um diagnóstico, precisa de apoio. Então, todo atendimento ele precisa ser bastante personalizado e diferenciado. E hoje, dentro da nossa operação de atendimento, que é um time dedicado para o Reclame Aqui, nós temos 3 pilares que são super importantes dentro dessa jornada e dentro desse atendimento efetivo com o cliente. O primeiro é o foco no cliente, e eu sei que é até clichê falar, né, de foco no cliente dentro de um painel como esse, mas é o arroz com feijão de toda a operação de atendimento. E aqui, quando eu falo de foco no cliente, eu estou falando de um foco genuíno. Realmente olhar para o cliente da forma como ele precisa ser olhado. Olhar com empatia, entender a jornada, como que foi para ele chegar até o seu atendimento. Se ele entrou em contato com você é porque ele tem uma necessidade e essa necessidade ela precisa ser suprida. E quando a gente fala, né, de suprir essa necessidade, nós estamos falando muito de moldar processos e fluxos de atendimento para atender essa necessidade. Então, quando a gente pensa em um processo dentro da Libs, a gente sempre faz uma pergunta para nós mesmos. Qual é o impacto e a entrega de valor para o meu cliente? Às vezes, o processo ele vai ganhar até um tempo operacional. Eu vou ter uma etapa que eu não faço hoje dentro da operação que vai facilitar. Mas se isso burocratiza ou cria mais uma etapa para o meu colaborador, esse processo ele não vai ser inserido. Então, é realmente olhar a necessidade do cliente para conseguir processos aderentes à necessidade. Outro ponto fundamental, que também é um pilar para a gente, é a personalização e individualização do paciente, né, do nosso cliente final. Então, esse ponto ele precisa fazer parte em todos os atendimentos, porque eu tenho clientes que entram em contato, às vezes, com a mesma dúvida e que vão ter atendimentos diferentes, porque são personalizados. A informação é a mesma, então a gente usa a base, é uma informação técnica validada, mas eu preciso adaptar a linguagem de acordo com o perfil do meu cliente. Então, se eu recebo uma dúvida de um senhorzinho do interior que quer saber como toma o medicamento, eu vou orientá-lo de uma forma. E se eu recebo a mesma dúvida do profissional de saúde que fez a prescrição, ou seja, do médico, eu vou orientá-lo de outra forma, com uma linguagem técnica, da forma como ele espera receber aquela orientação. Então, a personalização e individualização são fatores que estão presentes em todos os atendimentos. E o último pilar, que eu vejo que é o pilar vital, é o coração da nossa operação, é a equipe. A gente não consegue entregar um atendimento de qualidade sem a equipe. Então, hoje, dentro do nosso time de atendimento, toda a equipe é profissional da saúde. Então, a gente viu que o profissional da saúde ele consegue reunir 2 pontos fundamentais dentro do nosso atendimento. Primeiro, o olhar assistencial, eu estou cuidando de alguém. Eu estou cuidando do paciente ou do amor da vida daquele paciente, de algum ente querido, amigo, quem for. Então, o profissional da saúde ele consegue reunir isso dentro do atendimento, que é fundamental para a gente. E o segundo ponto é a informação técnica de qualidade, porque nós estamos falando de um ponto de contato em que o paciente vai receber uma orientação para iniciar um tratamento, para verificar se tem uma interação medicamentosa, ou seja, se tem problema tomar 2 medicamentos em conjunto. Então, eu preciso que quem capta essa dúvida e esclarece essa informação tenha um conhecimento técnico acurado para conseguir fazer essa jornada linear e, principalmente, prezando a segurança do meu paciente. Então, esses são os poucos dos pontos que a gente tem dentro da operação. Bem interessante você falar da questão da personalização, porque é um tema técnico. E se a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, na mesma caixinha de entendimento, alguém vai ficar com falta de informação, né? Ou melhor, a informação está lá, mas o entendimento não, né? Sim.
E eu acho que esse ponto, Audrey, é fundamental porque o óbvio não é óbvio, pessoal. O óbvio ele só é óbvio quando ele é dito. Então, quando eu falo para o paciente que vai acontecer uma interação medicamentosa, quando eu falo que é algo que vai prejudicar o efeito do medicamento, eu preciso saber com quais palavras eu vou passar isso para ele que ele encerre aquela ligação, o atendimento por e-mail ou qualquer outro canal, entendendo o impacto e que ele precisa validar com o médico. Se eu falo de uma forma técnica, ele vai encerrar aquele atendimento sem a informação que ele precisa. E eu prejudico principalmente o meu propósito, que é transformar conhecimento em saúde. Boa. Um ponto interessante para perguntar para vocês dois também, que é assim, toda reclamação é uma oportunidade, certo? Como que vocês usaram essas oportunidades, essas reclamações, para transformar um atendimento ou um segmento não recomendado em RA1000? Como foi essa jornada? Bom, no nosso caso aqui, eu tenho uma situação particular, né? Quando eu entrei extraoficialmente no time, a gente já tinha o RA1000. Então, isso 1 ano e meio atrás. E aí eu estava dando foco para mais outros canais, olhei ali e falei, bom, tem RA1000, tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa entender muito aqui. Só que descobri da pior forma que, né, não deveria ter deixado ali de lado, porque na primeira imprevisibilidade ali a gente teve um aumento ali de volume que fez com que caíssem os resultados e de repente, putz, estamos para perder o selo e o que está acontecendo? E leva um tempo até a gente entender as alavancas ali do Reclame Aqui, todos os indicadores, o que causa o aumento ou não da reputação, o selo RA1000, enfim. Acima disso, acho que tem o que a Gabi falou, que você vai ter que dar um atendimento excelente para cada usuário, vai ter que ter muito soft skill, é o grande diferencial. Só que quando começa a diminuir a reputação, você está recebendo porrada de todo lado, você não sabe nem por onde começar. Você fala, mas o que está acontecendo? Então, levou um tempo até a gente, primeiro, entender as regras do Reclame Aqui. Eu acho que essa é uma recomendação muito forte para quem não se aprofundou ali nas regras principais do Reclame Aqui. Exatamente cada um dos indicadores, qual que é o peso que cada um tem, como que é feito o cálculo da reputação. Isso é o básico. Mas, acima disso, entender, assim, a gente tem que ter muito soft skill. Antes disso, tem que ter o hard skill também. Não adianta ter só o soft skill. Tem que saber como resolver o problema dos usuários. Mas nem sempre a gente vai conseguir resolver. Acho que esse é um grande problema. Também não acho que adianta a gente ficar sempre abrindo exceção para tudo. É uma estratégia que funciona eventualmente, mas ela não é muito sustentável no longo prazo. E eu entendo que a gente tem que criar um time que seja especialista em gestão de crise. Então, tem que ter agentes preparados para tratar a crise, para saber como lidar com casos muito atritados, para acolher, porque nem tudo está na nossa mão, né? Mesmo que a gente tenha o hard skill, nem tudo vai depender do nosso agente ali para resolver o problema. Então, além de ter que ter comunicação com outras áreas, alinhar os deadlines e coisas assim, tem que ter muito soft skill. Gabi? A jornada do selo, eu acho que ela é bastante complexa, né? Não só para obter o selo, mas para fazer a manutenção do selo, que eu acho que às vezes é até mais difícil do que chegar lá. E quando a gente olha para a jornada da Libs, nós estamos no Reclame Aqui há alguns anos, e a gente começou a olhar para esse canal com cuidado maior em 2015. Na época, nós éramos uma empresa não recomendada. E quando a gente olhou para o canal, a gente começou avaliando quais eram as reclamações, entendendo um pouco o que estava acontecendo para que a gente pudesse trilhar algumas ações para mudar esse cenário. E muito mais, pessoal, do que mudar o cenário de não recomendada para selo RA1000, mas mudar o cenário para entregar o atendimento que o cliente merece e precisa. Mais uma vez, ele é a razão da nossa existência. Então, a gente começou com algumas ações. A primeira ação, e eu acho que foi uma das principais, foi a mudança de políticas dentro da empresa. Porque a gente percebeu que as políticas que nós tínhamos, que acabavam desdobrando os procedimentos, não estavam aderentes às necessidades dos clientes. Então, a gente sentou com a alta liderança, e aqui diretoria, presidência, para avaliar o que nós poderíamos mudar e implementar dentro do processo, prezando pela entrega de valor para aquele cliente. Então, esse foi o primeiro ponto, eu acho que um dos principais. Outro ponto muito importante foi entender as particularidades do canal, aquilo que é importante para o cliente que entre em contato pelo Reclame Aqui. Porque os pacientes eles têm diferentes perfis. Então, tem o cliente que liga, quer resolver na ligação, tem o cliente que envia o e-mail, Reclame Aqui e tudo mais.
Então, a gente começou a olhar quais eram as necessidades daqueles clientes que entravam em contato por cada canal. E no Reclame Aqui, nós percebemos 2 pontos bem importantes. Primeiro, celeridade no atendimento, fundamental. E por mais que a celeridade ela não componha a média ali para a gente obter o selo RA1000, se ela é importante para o cliente, ela é importante para a gente. Então, a partir disso, nós começamos a adotar SLAs bem rigorosos em relação ao prazo. Então, se o cliente entrou em contato hoje pela manhã, hoje à tarde, no mínimo, ele já recebeu um contato, se não pela manhã, para resolver o problema da melhor forma possível. E outro ponto que a gente percebeu que também fazia muita diferença no Reclame Aqui é a transparência no encerramento da reclamação. Porque aquele encerramento, ele não é somente para aquele cliente que nós acordamos, alinhamos a tratativa. Ele é para todos aqueles outros clientes que vão entrar em contato com a plataforma e vão verificar a resposta, a personalização, se foi resolvido, entre outros aspectos importantes. E algo que nós nos aprofundamos bastante junto com a equipe foi na capacitação dentro do Reclame Aqui, para entender manuais, moderações, melhores formas de encerrar esse atendimento, quais eram as melhores práticas. Passamos a inserir dentro da rotina do time treinamentos com o próprio Reclame Aqui, e não somente para a linha de frente, mas para a liderança também. Todos precisam conhecer a ferramenta para a gente saber de forma estratégica como a gente pode seguir. E eu acho que essa soma de fatores, né, atrelado com um time muito engajado e alinhado ao propósito, permitiu que nós pudéssemos caminhar dia após dia. E em 2019 nós tivemos o presente de conquistar o selo RA1000 pela primeira vez. Cuidamos dele como se fosse um filho até hoje. Então, é um indicador super importante para a gente. E algo que eu gostaria de ressaltar com vocês, que eu tenho muito orgulho pela Libs enxergar assim, e por nós que estamos lá enxergarmos assim também, é que essa qualidade no atendimento, ela não acontece somente no Reclame Aqui. Ela permeia por todos os canais. Então, se o cliente entrar em contato hoje pelo Instagram, ligar ou for no Reclame Aqui, em qualquer um desses canais ele vai receber a mesma experiência e o mesmo procedimento. Então, se eu posso fazer, eu já vou fazer no Instagram. E se eu não posso fazer, eu não posso fazer no Instagram e não posso fazer no Reclame Aqui. Então, a gente não trabalha com exceções. A gente trabalha muito nessa linearidade da experiência ao cliente. Muito legal, muito legal. Você trouxe um ponto bem interessante que eu gosto também de falar, e eu vejo muito isso nas empresas RA1000, que é o engajamento de toda a empresa. Não fica focado só no atendimento, só na central, só no time de operação de atendimento. O RA1000 é da empresa inteira. Porque quando ele chega, todo mundo comemora. Então, na hora de buscar também, é importante que tenha esse engajamento geral para dar esse respaldo para vocês também, né? E aí, falando sobre isso, a gente falou que a operação apoia, o time é importante, essa linearidade, esse tratamento linear e igualitário em todos os canais de atendimento, mas tem dificuldade também para manter? Dificuldade para segurar os indicadores, para entender, para fazer o time engajar também? Sim, sim, bastante. Acho que esse ponto é muito importante, né, de ter a empresa toda engajada, a liderança sênior, mas eu acho que do lado da operação ali do RA, falando do Hub, né, acho que uma falta de governança ali muito grande, de dados principalmente. Então, aproveito para falar também, a gente começou a usar muito melhor os recursos como o Hugme, a Brand Page, a gente usa bastante também para criação de relatórios, para a gente poder ter mais clareza do que está acontecendo, do porquê que a gente está mantendo o selo ou prestes a perder. E no caso do Hub, outros desafios para a gente perder o selo ou manter. Como é um modelo de negócio escalável, a gente acaba tendo muita imprevisibilidade, né? É claro que a gente tenta ao máximo fazer uma previsão de quanto de volume que pode aumentar, quais problemas podem acontecer, mas eventualmente acontecem questões ali que fogem do nosso controle. Então, a questão de aumento de volume, especialmente quando é um que a gente chama de recontato, né? Quando a pessoa já passou por um canal de CX e depois vai transborda para o Reclame Aqui, esse tipo de coisa é o que mais costuma impactar. Então, acho que ter um plano de gestão de crise é super importante. Assim, a gente chega a ser muito conservador quando a gente projeta alguns cenários, tipo, extrapolando. Assim, e se a gente dobrar o volume de tickets em um mês, o que a gente faria? Acho que é importante fazer esse tipo de exercício, para a gente não ser pego de surpresa. Então, gestão de crise é fundamental. Boa.
Eu acho que quando a gente fala da manutenção, é marcação homem a homem, dia após dia, minuto a minuto dentro do Reclame Aqui. Então, tudo que entra é uma grande oportunidade e a gente precisa não só manter a qualidade do atendimento, mas melhorar essa qualidade a cada dia. Então, às vezes, ações que nós adotamos lá em 2019, 2020, não atendem mais o perfil do cliente de hoje. Ele não quer mais aquela ação daquela forma. Então, constantemente, nós precisamos nos desafiar para revisitar essa entrega de valor e conseguir personalizar ainda mais o atendimento. E outra questão super importante é essa capacitação contínua. Então, hoje, a gente investe muito em treinamento da equipe. Então, inclusive, quando o colaborador ele entra dentro do saque, antes de ter qualquer contato com o cliente, ele passa 30 dias em treinamento. Porque eu quero passar para ele a cultura, a forma como a gente atende, as informações técnicas que também são importantes, mas muito mais esse molde do atendimento do que qualquer outra coisa. E a nossa contratação ela também já começa por essa cultura do cliente, né? Uma empresa obcecada pelo cliente. Então, é toda uma trajetória que a gente molda para conseguir e permitir com que a gente tenha esse atendimento de qualidade e isso seja, né, aplicado não só no Reclame Aqui, mas, mais uma vez, em todos os outros canais. Perfeito. Agora, eu tenho certeza que todo mundo aqui já pegou a caneta, o papel, a cadernetinha que veio na bolsinha para escrever uma dica de ouro que cada um deles vai deixar aqui para a gente para conquistar o RA1000. Boa. Uma dica só é difícil, mas acho que essa questão da capacitação é muito importante, mas eu ressalto aqui a questão de soft skill, como eu falei algumas perguntas atrás. Nem sempre a gente vai conseguir resolver os problemas das pessoas. E assim, resolver o problema, quando a pessoa tem um problema, é meio que obrigação da empresa. A gente tem que resolver o problema e não tem que esperar que ele dê um 10 e fale, nossa, obrigado. A gente tem que resolver, é o mínimo. Só que a maneira como a gente vai acolher a pessoa, acolher o problema dele, ou às vezes, né, quando a pessoa não aceita uma política da empresa, a gente não tem como resolver esse problema. Então, como é que a gente vai contornar aquilo, explicar o racional? E a gente sabe que é muito difícil, nem sempre a gente pode abrir os motivos do porquê uma política não é bem aceita. Mas ter um time que é bem treinado nisso, reduz muito a chance de você perder nota à toa ali, porque, como a Gabi falou bastante também, as pessoas querem um atendimento personalizado, elas querem sentir que elas estão sendo acolhidas. A gente sabe ali, muitas empresas têm, sei lá, metade dos contatos ela já passou por outros canais, então ela já carrega uma frustração. Então, minha dica de ouro seria investir em soft skill. Perfeito. Difícil mesmo, só uma dica, concordo com o Arthur. Mas a dica que eu posso trazer, né, e eu vou explicar a minha dica, inclusive, não tenham como foco somente o selo RA1000. Por quê? O selo RA1000 ele é a consequência de um trabalho, da dedicação da equipe e da entrega de valor para o cliente. Então, a cada dia, quando a gente entrega o melhor dentro do atendimento, quando a gente personaliza, quando a gente encanta aquele cliente, nós estamos gerando uma boa reputação, nós estamos gerando uma boa avaliação, nós estamos gerando um bom relacionamento e, principalmente, uma relação de confiança com aquele consumidor. Então, nosso objetivo nunca foi necessariamente obter o selo RA1000, mas entregar um atendimento 1000 para o cliente. E, consequentemente, a gente ganha esse presente, que é o selo e que é uma reputação super importante para a empresa. E a gente consegue fazer isso, capacitando o time, trazendo essa cultura. É muito importante ter a cultura do cliente dentro da área de atendimento e acompanhando de perto os indicadores, junto com a alta liderança da empresa. Tem que ser uma cultura, né, linear, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Muito obrigado, gente. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha na página deles, eles são RA1000 em todas as abas e as respostas são muito legais, o conteúdo público das duas empresas são muito bons, dá para a gente tirar bastante insight de lá. Mas antes de ir embora, a gente tem 10 segundos, o Arthur tem uma rotina, ele vai contar aqui para a gente. Vamos lá, Arthur, rapidinho, 3 segundos. Ó, ele faz uma selfie em todos os lugares que ele vai, todos os dias da vida dele. Então, todo mundo aí gritando RA1000 pra gente fazer uma selfie, tá bom? Bora. 1, 2, 3 e... Agora, gente! Obrigada! Obrigada!
Muito obrigada ao Arthur Figueiredo, CX Manager da Well Hub, Gabriela Gílio, coordenadora de atendimento ao cliente da Libs, e a Audrey Souza, especialista em experiência do cliente do Reclame Aqui. Vocês saíram na foto dele e ainda na foto oficial. Teve o nosso fotógrafo oficial aqui registrando. Obrigada a vocês por esse painel.